quem nós temos nos aliado? Quem nós estamos escolhendo para andar junto conosco? Quais são as alianças que nós temos formado na nossa caminhada, na nossa jornada? Nem toda aliança, nem toda a união que nós fazemos, muitas vezes são benéficas para nós, ou até mesmo para a sociedade onde estamos habitando. Então, esse negócio de fazer aliança com determinado tipo de pessoa tem que ser muito analisado. E é claro, nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus, algumas alianças que foram feitas. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Então, o texto é muito claro em dizer que uma das primeiras coisas que o rei Salomão fez foi se aparentar com Faraó, rei do Egito, o povo que havia oprimido os hebreus lá atrás. Então, esta aliança que Salomão, o rei Salomão, ele faz, esta aliança é muito perigosa, e nós vamos ver isso em alguns pontos da Bíblia Sagrada. As alianças que as pessoas estão fazendo, o acordo, o conserto, a unidade, se unindo, independente qual seja a condição, pode ser tanto sentimental, amorosa, no caso do relacionamento íntimo e pessoal de um homem com uma mulher, e também pode ser a questão de negócios, porque nós podemos fazer uma sociedade com pessoas que não têm a mesma fé que nós, ou não cultuam o mesmo Deus que nós cristãos. Então, os níveis aí de fidelidade, até mesmo para com o governo, para com tantas outras coisas, é totalmente diferente, e tudo isso faz diferença? Sim, faz diferença, e nós precisamos prestar atenção nisso. Mas o rei Salomão, ele se aparenta, fica agora se tornando parente com o rei do Egito. Ele toma a filha egípcia de Faraó para sua esposa. Observa que uma das primeiras coisas que o rei Salomão fez foi se aparentar, foi se aliar com pessoas que não comungavam a mesma fé que ele. E isso lá na frente torna-se um desastre total. Então nós precisamos parar, refletir, ponderar, meditar sobre isso, com quem eu estou me alinhando, com quem eu estou buscando conserto, para que lá na frente eu não venha sofrer e perecer. A palavra aparentar significa tornar parente, ligar por parentesco. Era isso que o rei Salomão ele estava fazendo quando se une com a filha do rei do Egito. E aqui no capítulo 11 de 1 Reis, a partir do versículo 1, diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, mulheres totalmente contrárias àquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo, principalmente para os seus líderes. Então o líder ele tem que ser exemplo, ele tem que ser um ponto de referência. E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Por exemplo, as moabitas e as amonitas, os deuses dessas mulheres, eles tinham por costume exigir sacrifício humano, principalmente sacrifício de criancinhas. Por exemplo, Quemos, Marduk. Esses deuses pagãos, eles tinham por costume exigir criancinhas, então se sacrificava crianças, bebezinhos, inclusive homens e mulheres eram sacrificados a esses deuses. Observa com quem foi que Salomão ele fez aliança. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Não tem como nós escaparmos daquilo que Deus fala. Se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Por exemplo, o Senhor Jesus falou para Pedro: você me negará por 3 vezes. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus quando Ele diz que vai acontecer, para nós estarmos atentos e buscando dele um direcionamento para sermos livres
de certos acontecimentos, mas Salomão aqui ele se lança a fazer alianças com outras nações que estavam ao seu redor, se protegendo, vamos dizer assim, entre aspas, se protegendo da parte externa, porque a derrota do reinado de Salomão não veio de outras guerras, veio dele mesmo, foi uma derrota interna. Versículo 13, eu tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, Salomão deixou que essas mulheres pervertessem o seu coração, mudassem o seu coração, tirassem o coração dele da presença do Deus vivo e levassem a adorar a outros deuses. Observa o perigo desta aliança aqui, ou destas alianças, melhor dizendo, que o rei Salomão estava fazendo com outras nações, com outras mulheres, com outras princesas, Então, foi realmente assim um desastre. Versículo 4, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E foi o que Salomão fez. Salomão seguiu outros deuses. Muitas vezes nós não queremos pregar esse lado aqui de Salomão. Pregamos um reino muito grande, a sabedoria. Mas uma coisa é certa, ter sabedoria é uma coisa, viver com sabedoria é uma coisa totalmente diferente, totalmente distinta. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Em que sentido? Em sentido da idolatria. Davi nunca se prostrou perante outros deuses. Davi nunca se encurvou perante outros deuses, estátua de imagem, de escultura. Não, muito pelo contrário. Davi, nesse sentido, ele foi fiel a Deus, teve as suas falhas, teve os seus defeitos, mas nesse sentido, Davi, ele nunca pecou contra Deus, nunca idolatrou contra Deus. Versículo 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Então Salomão realmente ele fez alianças desastrosas, foi um desastre total. E é claro, vai chegando o fim da sua vida, no fim, na sua velhice, as mulheres então entram fortemente pervertendo o coração de Salomão, que já estava pervertido desde lá de trás. O coração de Salomão não estava assim 100%. Ele buscava Deus verdadeiramente, em algum sentido, mas como que Deus fala para não se unir com gentes de outras nações, e ele vai em uma das primeiras coisas que ele faz. Então nós precisamos olhar para a vida do rei Salomão e ver se também não estamos firmando alianças com pessoas que lá na frente vão fazer com que a nossa fé seja minguada, a nossa fé em Deus no caso, e nós venhamos a seguir os seus deuses, as suas aptidões religiosas ou qualquer outro tipo de aptidão. E nós precisamos sim olhar para textos como esse, para que nós não venhamos fazer alianças com aqueles que Deus ele falou para nós não fazermos. Segundo Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 1, tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Mais uma vez nós vemos uma pessoa piedosa, no caso de Josafá, se aparentando, se tornando parente, unindo parentesco com Acabe, um rei totalmente contrário a Deus, o rei que foi lá e pegou Jezabel, uma mulher que sacrificava a outros deuses. Então, mais uma vez nós vemos, olha o perigo, versículo 2, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Observa a pergunta de Acabe: você vem comigo? Eles estão se unindo, você vem comigo, você vai até Ramote de Gileade para que eu possa retomá-la? Olha a resposta que disse Josafá. E ele lhe disse: como tu és, serei eu. Como que uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, pode se unir a uma pessoa que não é temente a Deus, que não é piedosa? Muito pelo contrário, era maligna, era violenta, era egoísta, era egocêntrica. Como que uma pessoa que está buscando servir a Deus faz aliança com uma pessoa totalmente contrária ao Criador? Olha a resposta de Josafá: como tu és, serei eu, o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Então esta aliança aqui, ela é contrária a Deus. Olhando para isso, nós também devemos olhar para onde nós estamos pisando os nossos pés,
para que nós também não façamos aliança com pessoas que são contrárias a Deus. Agora observe o que Deus falou para Josafá através do profeta, segundo Crônicas 19, a partir do versículo 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém, e volta em paz. Ele não foi morto, porque, no caso, quando se sobe a Ramote de Gileade para conquistá-la, o rei Acabe, ele é morto, ele recebe uma flechada e ele é morto. O juízo de Deus veio sobre Acabe. Versículo 2: E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Olha a ira de Deus, olha a resposta de Deus para o rei Josafá. Devias tu ajudar o ímpio? Deus, ele ama as pessoas e quer ajudá-las. Só tem um porém: quando as pessoas elas rejeitam a Deus e a sua palavra, a ira de Deus está sobre essas pessoas. Continuando: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, houve sim, devido à sua aliança com Acabe, a aliança de Josafá com Acabe, Josafá, ele agora está recebendo da parte de Deus uma grande ira, porque Deus, ele não aceita que nós, como cristãos, como servos dele, nos unamos, façamos unidade, façamos união, com pessoas que não servem a ele e vivem na impiedade, na maldade, na malícia e esquecem de Deus, que estão cada vez mais andando contrários à sua lei. Grande ira viria sobre o rei Josafá. E nós precisamos olhar para textos como esse e analisar com quem eu estou andando, quais são as alianças que eu estou forjando, porque senão eu posso atrair sobre mim a ira de Deus. E Josafá, é claro, ele era um homem que buscava Deus, mas quando ele faz esta aliança, Deus fica indignado, Deus fica irado com ele. E é claro, a resposta vem: uma grande ira virá sobre ti da parte do Senhor. Números capítulo 25, versículo 1 a seguir: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Nós não podemos formar alianças com aqueles que desprezam a Deus, porque senão virá a ira de Deus sobre nós. E não adianta, nós queremos mudar isso. Muitas pessoas dizem: não, eu vou me unir a essa pessoa porque ela vai ser salva, Deus vai salvar, ela vai se converter. Não, não vai, muito pelo contrário. Mais uma vez nós observamos dentro da palavra de Deus que quando Israel se une aqui aos moabitas, ao invés dos moabitas se converterem ao Senhor Deus de Israel, são os israelitas que começam a se curvar perante os deuses dos moabitas. E não somente isso, começam a praticar imoralidade sexual. Na verdade foi ao contrário: primeiro a imoralidade sexual, depois a idolatria, e a ira de Deus veio sobre eles. Versículo 4: Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então vem juízo da parte de Deus quando nós deixamos a sua palavra e fazemos alianças, que no caso são alianças desastrosas com pessoas que não servem a Ele. Muito pelo contrário, essas alianças com pessoas que não servem a Deus acabam nos afastando dEle, nos levando para distante dEle, e é claro, o que sobra para nós, a ira de Deus. Versículo 5: Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. Juízo sem misericórdia, não teve misericórdia, morreu muita gente. Por quê? Porque se afastaram de Deus e começaram a se prostituir, a se unir com outras gentes que estavam, na verdade, andando totalmente contra Deus e a sua palavra. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12.
e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregariam, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou em buscar oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Judas ele é escolhido por Jesus Cristo, Judas Iscariotes também, como um dos 12, do grupo seleto dos apóstolos de Jesus Cristo, para levar o Evangelho, para formar discípulos. Mas Judas, em algum momento, ele acaba se desviando do caminho, ele larga o caminho da verdade e acaba caindo na mentira, ele acaba deixando aquele que é o Filho de Deus para se juntar ao pai da mentira, que é Satanás. E o texto vai dizer, no versículo 3, que entrou, porém, Satanás em Judas. Mas Satanás ele só entrou porque Judas deu legalidade. Judas aqui faz uma aliança, Judas aqui se une a Satanás. De que forma? Se unindo a pessoas que estavam contra Cristo. Todos aqueles que estão contra Jesus são aliados do diabo, não existe meio termo. E todos aqueles que se juntam aos aliados do diabo acabam sendo aliados do diabo também. Então Judas ele se abre para Satanás. Satanás entra nele, e o versículo 4 diz que ele foi até os principais dos sacerdotes, perguntando como que nós vamos, como que eu posso entregá-lo, como que nós vamos pegá-lo, pegar a quem? Pegar a Cristo, para que matassem a Jesus, para que crucificassem a Cristo. E no versículo 5, eles se alegraram e queriam dar dinheiro para Judas. Judas literalmente se vendeu a Satanás e a esses homens. Judas ele não teve preocupação nenhuma, ele não teve dentro de si nenhum sentimento de arrependimento, muito pelo contrário. Judas nunca se arrependeu daquilo que ele fez, porque uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela se volta para Deus, ela busca o perdão, ela busca a clemência, ela busca a misericórdia da parte de Deus, e todos quanto buscam a Deus com sinceridade, com transparência, vão receber da parte do Senhor a misericórdia, a graça, a força para andarem na sua presença. Judas nunca fez isso, muito pelo contrário, ele se vendeu literalmente. Ele fez não somente aliança com os inimigos de Cristo, mas ele fez uma aliança pior ainda, ele se aliou diretamente a Satanás. Quantas pessoas têm deixado de seguir a Cristo, têm deixado de andar com Jesus Cristo e se aliando nos caminhos do pecado com Satanás, têm deixado a verdade e se aliando ao pai da mentira, que é o diabo. E assim aconteceu com Judas Iscariotes. Agora observa o final de Judas, o final da vida dele. Mateus capítulo 27, versículo 3 a seguir. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Diferentemente de Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, Judas, ao invés de chorar amargamente, pedindo clemência, misericórdia e explicando para Jesus o que fez, confessando os seus pecados, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende, aquele que deixa, ele alcança a misericórdia. Aquele que confessa alcança a misericórdia. Aquele que tem dentro de si o desejo de mudança alcança a misericórdia. Judas nunca se arrependeu, e o final de Judas foi que ele se suicidou, ele tirou a própria vida, e os homicidas, eles não herdam a vida eterna. Observa que nós estamos falando de alianças desastrosas. A minha pergunta é: com quem nós temos nos aliado? A quem nós temos nos chegado? Porque muitas vezes podemos estar nos alinhando com pessoas que são contrárias à lei de Deus, contrários aos mandamentos do Senhor, pessoas que até abandonaram a Deus, abandonaram a sua casa, abandonaram a sua presença, e isso vai trazer um grande desastre. Acabe foi morto, sobre Josafá veio a ira de Deus, e é claro, Judas Iscariotes, ele se suicidou. Reflita sobre isso. Pensa sobre isso, com quem você está se aliando, com quem você está se unindo. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo ilumine o teu entendimento. Abra a tua mente para você compreender esta palavra e você venha fazer aliança com aqueles que servem a Deus, é claro, principalmente aliança com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.